Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos, amados discípulos, amigos, irmãos, familiares, a todos vocês que fazem parte do corpo de Cristo, vocês que estão nos acompanhando pela primeira vez, meu muito boa noite, sejam bem-vindos, Deus vos abençoe. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras, trazendo nessa nossa célula online, aprendendo da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nessa série linda e maravilhosa que são as parábolas do Senhor Jesus. E nem eu mesmo me lembrava de quantas parábolas que tinha dentro dos evangelhos. Então nós estamos aí, além das mais conhecidas, outras não tão conhecidas, aprendendo palavras de vida eterna, trazidas do próprio nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida diária, para como devemos ser verdadeiros discípulos segundo o coração de Deus. Coisas simples para as pessoas simples de coração, ensinamentos objetivos, de moral, de decência, de conduta cristã real e verdadeira. Então eu e você estamos muito abençoados com essas parábolas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, desde já eu peço a você a curtir, comentar e compartilhar. Você que está aí necessitando de oração, nós estamos sempre orando pelas pessoas que vão colocando os nomes das famílias ali, nós estamos orando em favor de cada uma delas. Você que é inscrito no nosso canal, você que não é inscrito, se inscreva. Nós estamos nesta campanha para alcançar o número 1000, já temos mais de 400 inscritos no nosso canal, e essa célula, ela é somente para os que são inscritos no nosso canal. Então peço que você compartilhe no grupo da família, marque amigos, compartilhe através do WhatsApp, do seu status, para que pessoas se interessem e acessem e também tenham a mesma oportunidade que você está tendo de ouvir as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas palavras de vida eterna, ok? Então, conto com você, compartilhe aí, marque amigos, bote no grupo da família do WhatsApp aí, para que nós possamos alcançar o número 1000 de inscritos no nosso canal, ok? Onde nós temos muito material, temos cultos, temos seminários, temos congressos, temos células, temos, enfim, estudos específicos, temos os estudos do Apocalipse, que são estudos muito interessantes. Temos muito material, temos mais de 200 vídeos, são muito material para o crescimento do corpo de Cristo, ok? Então, conto com você em nome de Jesus. Mas antes de nós iniciarmos a nossa célula, vamos orar. Orar, apresentar a nossa família, apresentar a nossa casa, apresentar os nossos irmãos, os nossos discípulos, os nossos amigos, apresentar ao Senhor aqueles que estão enfermos, doentes, passando pelo processo de recuperação de Covid e de outras enfermidades, orando pelos nossos irmãos que estão em casa, se recuperando, que estão nos hospitais, que estão nas UTIs, pessoas diversas, dezenas e por que não dizer centenas que estão necessitando das nossas orações. Nós como igreja viva, como familiares, como irmãos em Cristo Jesus, que estão nos nossos grupos de oração dos homens, das mulheres, que estão aí sendo pedidos nesse exato momento através do chat. Orar por essas famílias, orar por essas pessoas, para que em nome do Senhor Jesus seja manifesto o poder do nosso Senhor Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Deus, em nome de Jesus. E por isso, quando oramos, nós estamos amando, porque orar é uma forma muito linda e especial de amar as pessoas. E o Senhor, Ele nos diz que nós devemos amar as pessoas. Então, exercemos o amor através da oração. Digo a vocês que sempre tive esse prazer, este amor de orar pelas pessoas, mas agora estarei e estou orando de uma forma diferenciada quando passamos por esse momento tão delicado de uma necessidade muito forte, onde percebemos e vimos que a oração dos nossos irmãos, que a oração da igreja, a oração dos pastores, amigos, dos apóstolos, a oração de pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, amigos próximos e amigos não tão próximos, nós conseguimos passar por este processo de ansiedade, de nervosismo e tantos sentimentos que vêm. Nós percebemos que as orações, com certeza, fizeram a diferença. O Senhor nos segurou de pé, o Senhor nos fortaleceu e tem nos fortalecido. E tem nos dado um ânimo, uma fé e uma força que nós não conseguimos explicar e nem entender. Mas nós agradecemos a todos aqueles que oraram. E por isso, agora, nós passando por esse processo, não pedindo, Senhor, o porquê passar por isso, mas entendendo o para quê.
entendendo que agora a nossa oração precisa ser diferente na direção dos nossos irmãos. Agora eu oro com outra perspectiva, eu oro de outra forma. Não que eu não orasse com amor, mas agora eu consigo me colocar do lado daqueles que estão passando por necessidades semelhantes e piores do que nós passamos. Então, orar é amar. Orar é realmente uma prova de amor na direção dos nossos irmãos. Então, ore pelos pastores, ore pelas autoridades, ore pelos necessitados, ore pelos colegas, ore pela família junto comigo. Nós temos várias pessoas que eu peço oração. O meu filho Gabriel, que está ainda na recuperação, está com previsão de alta para amanhã, então creio que amanhã ele está de alta e graças a Deus está dando tudo certo, os medicamentos aí estão regularizando, ele vai ter que tomar o medicamento aí até acertar completamente o organismo, voltar a produzir os hormônios e assim por diante, né, nessa questão da saúde, mas ele está muito bem, está recuperado, está ansioso para estar em casa, está ansioso para rever os irmãos, ansioso para estar na igreja. Então eu agradeço a oração dos irmãos, mas continuamos orando para que ele não tenha nenhuma sequela nesse sentido. Tivemos aí a irmã da dona Rosane, que também passou pela UTI, já está em casa se recuperando. Que o Senhor complete a boa obra de salvação, de restauração e de cura completa em nome de Jesus. Nosso querido 12 Paulo, 12 Cláudia, dona Cláudia também, que passaram pelo Covid, estão se recuperando, então sempre orando pelos nossos irmãos, eles e toda a sua família em nome de Jesus. O Dena, né, o irmão do Chicão, a todos eles em nome de Jesus, toda a família, que o Senhor complete a boa obra, salve, cure, liberte em nome de Jesus. Temos aqui várias pessoas que nós estamos em oração. A Lide, né, que é a sobrinha da minha tia Adri, que Deus toque na vida dela, que ela seja curada em nome de Jesus, que passou por algum procedimento cirúrgico e está dando complicações. A Fabiane, a minha sobrinha também, que em nome de Jesus cesse toda a enfermidade na direção da vida dela, em nome de Jesus, lá de Porto Alegre. A minha mãe, o meu irmão Gessé, o meu avô José Maria de Barros, a minha avó Hélida, orar por toda a minha família em nome de Jesus. O Eduardo, que nós tivemos com ele ali no hospital, então todas as pessoas que nós tivemos contato, que estiveram na UTI, todos se recuperando bem, graças a Deus. A dona Sheila em nome de Jesus, o próprio Gabriel, o seu Alberto também, que graças a Deus está se recuperando, em estado ainda bastante delicado, mas em nome de Jesus cremos que o Senhor completará a boa obra. O Eduardo da mesma forma, enfim, toda a nossa família, a sua família, ok? Então vamos orar por aqueles que estão nos grupos de oração. Apresente agora em nome de Jesus. Altíssimo e soberano Deus, Pai, falei alguns nomes daqueles que necessitam de um milagre urgente, de uma ação poderosa tua, Senhor, ó Deus, em suas vidas. Apresentamos a Ti, Senhor, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos familiares, nome a nome que aqui citamos e aqueles que não podemos citar. Nós apresentamos a Ti, Senhor, aqueles que necessitam de um milagre, que necessitam, Senhor, que a manifestação do Teu poder e da Tua glória seja manifesta neste momento. Pessoas que estão internadas, que estão no leito da UTI, que estão nos hospitais, Senhor, nós apresentamos a Ti em o nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, salva, cura, liberta e transforma a vida de cada um deles, daqueles que nós tivemos contatos, daqueles que nós não tivemos contatos, daqueles, ó Pai, que neste momento, Senhor, de dor, de tristeza, de aflição, de tanta dor, Senhor, ó Deus, possam, Senhor, olhar para o alto e ouvir, Senhor, a Tua voz e clamar a Ti, buscar a Ti neste momento difícil e ser ouvido e ser abençoado para que venham ter uma vida, Senhor, agradável a Ti, ó Pai, em o nome de Jesus. Que seja completo a Tua obra. Repreendemos o espírito da morte, Senhor, na vida de todos esses que nós intercedemos e oramos neste momento e decretamos, Senhor, que somente a Tua vontade será feita em suas vidas, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por nos ouvir, por nos abençoar e por nos livrar todos os dias de tantos males, Senhor, a qual o mundo inteiro é afligido. Assim te pedimos, Senhor, ó Deus, ó Pai, que continue, Senhor, guardando e protegendo a nossa casa, a nossa família, Senhor, no nosso trabalho, no nosso levantar, no nosso deitar, os nossos filhos, Senhor, ó Deus, os nossos maridos, as nossas esposas, todos os nossos familiares, Senhor, que levantam todos os dias, vão para a escola, vão para o trabalho, vão para os seus afazeres, para as suas responsabilidades, e ali a Tua mão é com eles, os guardando e os protegendo do mal, Senhor, guardando e protegendo do homem mau, guardando e protegendo do acidente, Senhor, e de toda
os males em nome do Senhor Jesus. Oramos, Senhor, a Deus amado, pelas autoridades constituídas, desde o presidente da nossa nação, Senhor, aos senadores, deputados federais, ministros, o governador do estado, Senhor, os deputados estaduais, os secretários estaduais. Oramos, Senhor, a Deus, pelo prefeito da nossa cidade, oramos pelos vereadores da nossa cidade, apresentamos a Ti, Senhor, ó Deus, a todos da esfera do executivo, do legislativo, do judiciário, Senhor, juízes, promotores, advogados, todos que atuam, Senhor, em favor do povo, em favor da justiça, em favor do bem-estar, em favor da segurança, a todos, ó Deus, aqueles que atuam, Senhor, na segurança pública, na saúde pública, Senhor. Pai, eu apresento a Ti, Senhor, a esses servidores, ó Deus, guarda-os, proteja-os, livra de todo mal. Neste momento que as escolas também estão, Senhor, tendo início, apresentamos a Ti a todos os professores, todos que atuam na escola, Senhor, ó Deus, os merendeiros, os faxineiros, ó Pai, os professores, enfim, todos os envolvidos, Senhor, ó Deus, na escola pública, Senhor, na escola privada, a todos, ó Pai, guarda-os, proteja e os abençoe em nome de Jesus, que eles tenham fé, que eles não tenham medo, que eles confiem em Ti, que eles sejam guardados e protegidos por Ti, ó Pai, abençoa-os, dando sabedoria e entendimento neste momento tão delicado e difícil a qual estamos vivendo, assim a todos que atuam na saúde pública, Senhor, guarda, Senhor, abençoa, Senhor, ó Deus, porque é preciso, Senhor, ter uma chamada muito grande, realmente ter um dom e um talento para trabalhar nessas áreas específicas da segurança pública, da saúde pública e da educação. Pai, eu apresento a Ti a todos eles, Senhor, em o nome de Jesus, que eles venham ter a sua saúde mental estabelecida, venham ter a sua saúde física, Senhor, estabelecida, venham ter, Senhor, a sua fé restabelecida. Que em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam, Senhor, ó Deus, buscar a Ti, Te reconhecer como único e suficiente Salvador de suas vidas e suas almas, que vejam, Senhor, através das luzes e sais desta terra que estão espalhados em todos os lugares, que estão, Senhor, nos hospitais, que estão nas escolas e que estão, Senhor, ó Deus, na sociedade civil em geral, que todos possam, Senhor, ó Deus, a Te reconhecer e possam, Senhor, a entregar as suas vidas a Ti. Guarda eles e protege eles, Senhor, do acidente, da morte, de todo mal, do homem mau, em um nome de Jesus, ó Pai, e que sejam salvos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Evangelho chegue até eles e eles possam receber com alegria em seus corações. Por isso estamos aqui orando, Senhor, e abençoando a todos esses trabalhadores de honra e de excelência. Oramos, Senhor, a Deus, pelos pastores, pelas autoridades espirituais, ó Deus, porque o que seria do mundo se não houvessem os pastores, se não houvessem os ministros do Evangelho, se não houvessem os homens e mulheres segundo o Teu coração? Aonde estaríamos sem conhecer as boas novas do reino de Deus? Obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo René, da sua família, do seu ministério. Apresentamos a Ti, Senhor, a vida de todos eles. Apresentamos a vida, Senhor, ó Deus, do nosso querido apóstolo Daniel, da sua esposa, da sua família, do seu ministério. Obrigado pela vida deles, os guarda, os proteja e os livre de todo mal em o nome de Jesus. Assim, da mesma forma, o apóstolo Carlos, a sua esposa, sua família, Senhor, o seu ministério, o apóstolo Catalim, Senhor, a apóstola Mércia, Senhor, a sua família e o seu ministério. Muito obrigado pela vida deles, os guarda e os abençoe em o nome do Senhor Jesus. Oramos pelos nossos amigos pastores, Senhor, ó Deus, de todas as denominações, pastores amigos, Senhor, que estão neste compromisso de levar a Tua palavra, o Teu Evangelho aos corações das pessoas. Nós abençoamos, Senhor, e Te damos graça pela vida deles, por todos que neste momento nos ligaram, Senhor, nos mandaram mensagem, Senhor, oraram, choraram, intercederam juntamente conosco, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Não cito os seus nomes, Senhor, porque graças a Deus são dezenas de amigos pastores. Eu oro, Senhor, pelos pastores do nosso ministério. Obrigado pela vida de cada um deles. Obrigado pela vida, Senhor, da nossa querida pastora Marciana, do nosso querido pastor Christian, da sua família, Senhor. Obrigado pela vida deles. Os guarda e os proteja, Senhor, nos seus caminhos. Conduza-os, ó Deus, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Dá ânimo, força, fé e confiança, Senhor, nos propósitos desta vida. Que em nome de Jesus, assim como escrito está, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, assim, Senhor, se cumpra na vida deste casal abençoado que Tu tem nos colocado, Senhor, para caminhar ao nosso lado.
Da mesma forma, o nosso querido pastor Juscelmo, a nossa querida pastora Cleide, Senhor, que eles sejam restabelecidos na sua saúde, fortalecidos na sua saúde, fortalecidos na sua mente, fortalecidos no seu coração e na sua fé, Senhor. Eles e a sua família, Senhor, os seus filhos, ó Pai, e todos os seus familiares de perto e de longe, sejam alcançados por esta maravilhosa graça. Obrigado pela vida deles, Senhor, ó Deus, por estarem conosco, serem, Senhor, ó Deus, este canal de bênção à nossa vida, Senhor. Muito obrigado pela vida deles, ó Pai, do pastor Valdo, da pastora Marli, da sua família, Senhor. Obrigado pela vida deles, Senhor, ó Deus, que como sempre eu tenho te agradecido pela vida desses pastores, Senhor, abençoados, que são bálsamos na nossa vida, que nos trazem palavras remas, que nos trazem palavra de conforto, que estão conosco, Senhor, na alegria e na dor, caminhando juntos, Senhor. Obrigado pela vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos líderes de célula, que estão orando, intercedendo, amando vidas, os discípulos de cada célula, ó Pai. Abençoe, dê ânimo, dê força para que não desistam, não parem, que persistam e insistam, Senhor, ó Deus, em levar esta boa palavra, essas boas novas a muitas pessoas. Muitos, Senhor, não querem ouvir, mas aqueles que desejam, ó Pai, que eles sejam fonte abundante de palavras maravilhosas, de palavras de direção. Por isso, Senhor, os guarda, os proteja, Senhor, e os livre de todo mal, que eles venham, Senhor, a superar e suportar todas as dificuldades, em um nome do Senhor Jesus. A todos os nossos 12, Senhor, da primeira e da segunda geração, aos líderes de célula, àqueles que têm a célula em sua casa, abençoe, os guarde e os proteja, livrando de todo mal, aos nossos professores da escolinha, Senhor, a todos eles, a todos que atuam com amor e com alegria, na dança, no louvor, no teatro, no cuidado, no anseio da igreja, na mesa da Santa Ceia, Senhor, aqui na cantina, a todos, ó Pai, a todos os casais, os jovens, Senhor, as crianças, ó Pai, a todo o povo seja grandemente abençoado por Ti neste momento, a todos que estão, Senhor, ó Deus, conectado conosco, ó Pai, neste exato momento, os toques, Senhor, da planta dos pés ao alto da cabeça, os animando, os fortalecendo, curando, repreendendo toda enfermidade, em um nome de Jesus, que a vida, Senhor, de Jesus, seja sobre as suas vidas nesse exato momento. Aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, sejam tocados pelo Teu poder e pela Tua presença, ó Espírito Santo, que representa agora a pessoa de Jesus, neste exato momento, neste quarto, nesta sala, nesta casa, em um nome de Jesus, repreende todo o mal, restaura esta casa, esta família, em um nome de Jesus, que sejam todos, ó Pai, estejam seus nomes escritos no livro da vida, e de lá jamais seja apagado. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos. Então, oramos uns pelos outros, isso é importante, maravilhoso. Então, vamos lá para a nossa célula hoje, as parábolas de Jesus. Veja aí, ó, as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. Hoje nós temos aí esta bonita parábola, o fariseu e o cobrador de impostos. Muito linda esta parábola. Então vamos lá, acompanhem comigo, assim como você está vendo na imagem aqui atrás, né? O fariseu e o cobrador de impostos. Escrito está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14, assim: alguns que confiavam em sua própria justiça, repetindo, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Vou ler novamente. Há alguns que que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Eita glória! 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito ele dizia: Deus, tendes misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tendes misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Glória a Deus.
Aqui está mais uma linda parábola do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde ele traz claramente aqui esta informação, dizendo: olha, tinha muitas pessoas ali, religiosos, que confiavam em sua própria justiça, sua forma de viver, a sua religiosidade. Então, e desprezavam os outros que não tinham tanto conhecimento, que não tinham tanto esforço assim. Então ele traz essa linda parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Quem é fariseu? Então, para explicar para você, os fariseus, eles eram, da religiosidade judaica, havia 3 grandes divisões dentro da religião judaica. Os fariseus, eles eram muito rígidos em relação aos costumes e em relação à obediência da lei, da Torá. Então, eles eram o maior número dentro do judaísmo. Era uma ala, era um partido, vamos assim, mas não um partido político, era um partido religioso, era uma divisão. Como no Brasil hoje são centenas de denominações dentro do cristianismo, né? Nós temos a Igreja Católica, nós temos os protestantes, nós temos os espíritas, né? Então são dezenas, centenas de divisões dentro do cristianismo. Assim, dentro do judaísmo havia 3 grandes divisões, e uma delas eram os fariseus. E os fariseus, eles eram muito ortodoxos, eles eram muito rígidos em seguir as doutrinas humanas, aos ensinamentos antigos, né? E eles faziam isso com muito orgulho, com muita ênfase, e obrigavam as pessoas a fazer, ensinavam muito bem e se gabavam da forma com que eles viviam dentro das ordenanças que eles entendiam da lei. Então eles tinham um ritual muito grande, eles tinham uma religiosidade muito grande, e esse eram a grande maioria dentro da religião judaica, do judaísmo, os fariseus. E eles tinham uma influência muito grande sobre o povo nesse sentido. E dentro disso também, dentro dessas 3 divisões, a primeira, os fariseus, tinham os saduceus, a qual eles também eram um grupo menor, mas eram pessoas importantes. Então eram sacerdotes, eram pessoas ricas, eram pessoas influentes dentro da comunidade judaica, que também gostavam de seguir a lei, mas não tão rígidos assim. E eles tinham algumas diferenças dos fariseus. Eles não acreditavam, por exemplo, no juízo eterno, no juízo final. Eles não acreditavam em anjo, eles não acreditavam na ressurreição da carne. Então havia algumas diferenças teológicas nesse sentido. Então eles se diferenciavam dos fariseus. Eram em menor número, mas não menos importante pela influência que eles tinham e da crença que eles tinham, ok? E a outra parte, o terceiro grupo dentro do judaísmo, era os essênios. Esses essênios, eles eram um pouco mais radicais nesse sentido. Eles entendiam que o sacerdote era corrupto e que os sacrifícios estavam passados. Então eles entendiam que a religiosidade, de uma forma geral, os costumes dos fariseus e dos saduceus já tinha se passado, que o que eles estavam fazendo, faziam de forma errada, corrupta, e eles não estavam errados nesse sentido, né? Porque nós conhecemos muito bem a palavra, que Jesus se levantou fortemente contra isso. Então eles moravam separados, eles se distanciavam desses grupos e não praticavam a religião judaica nos ritos do farisaísmo e nem dos saduceus. Eles tinham o seu culto, a sua adoração, a sua fé diferenciada, mas também seguindo os ensinamentos mosaicos, ok? Então eram esses 3 grupos, mas os mais influentes eram os fariseus e os saduceus. Os essênios, esses se retiravam mais e tinham uma boa aceitação do povo mais humilde, do povo mais comum. Dentro da teologia, eles entendem que Jesus, ele tinha essa grande influência dos essênios, mas nós sabemos que ele não tinha influência partidária, ele era a essência, ok? Então, para você entender, então, por que Jesus ele traz essa divisão e mostrando aos próprios fariseus, né? Dizendo: olha, fariseus, vocês se gabam, vocês se confiam demais na sua religiosidade, na justiça que vocês têm. Então, para que você entenda por que Jesus se levantou fortemente contra eles. E aí, Jesus traz na parábola, havia um fariseu, né,
que é essa pessoa religiosa que se gaba da sua fidelidade dentro dos rituais, dentro da religiosidade. E aí ela chega diante do Senhor no templo e diz: ó Senhor, eu não sou como esse, eu sou belo, eu sou perfeito, louvado seja o meu nome, é uma honra para ti, ó Deus, ser o meu Deus, porque eu sou muito bom, eu sou perfeito, na realidade acho que eu deveria estar sentado no teu lugar. Então era aquele orgulho, era aquela justiça própria, era aquelas palavras de humilhação em relação às outras pessoas que não tinham a mesma visão e entendimento que ele. Quanto contrapartida, Jesus fala que ali naquele lugar de adoração, juntamente, um pouco mais atrás, como você vê aqui na imagem, atrás de mim, um pouco mais atrás do fariseu, tinha um publicano. Quem era um publicano? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os judeus cobradores de impostos, aqueles que eram contratados pelos romanos para cobrarem os impostos dos próprios judeus. Então, eles eram a função mais rejeitada, a função, o trabalho mais rejeitado que os judeus tinham. Quem fazia isso, eles realmente abominavam, era excluído da sociedade, era uma pessoa não grata. Então, eles realmente era como se fosse a pior pessoa, o pior serviço e as piores pessoas que poderiam estar ali fazendo esse serviço. Mas eram judeus, eram da nação dos judeus, mas que estavam ali cumprindo uma função destinada pelos romanos a cobrar impostos dos próprios judeus. E os outros judeus não aceitavam isso, eles ignoravam, eles rejeitavam tais pessoas. Só para você entender. Então eram as pessoas mais rejeitadas dentro da sociedade, da religiosidade, da época de Jesus. E Jesus faz esse paralelo daqueles que são muito estudiosos, que são muito justificados pelas suas próprias ações e daqueles que são rejeitados por aqueles que fazem a sua própria justiça. Então, um se gaba do que é justo e o outro, reconhece que é pecador. Olha, eu estou fazendo algo que não é agradável a Deus, que não é agradável, estou cobrando impostos dos meus irmãos judeus e isso é terrível. Então eu sou pecador, eu peco, eu erro e às vezes acontecem algumas coisas nesse processo do meu trabalho, eu não tenho poder às vezes sobre algumas situações. Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. E ele se apresentava diante de Deus, nem olhava para cima, apenas fazia aquele gesto de mime adoração e batia no seu peito. E dizia: eu sou pecador, tens misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Reconhecendo que é necessitado do Senhor, que precisa do Senhor, que necessita do Senhor para melhorar, que necessita do Senhor para ser uma pessoa melhor, que é totalmente dependente do Senhor. Ok? Então, dentro dessa parábola, você já tem esse entendimento que eu acabei de dizer, mas essa parábola nos ensina as outras coisas muito importantes. Então, vem comigo, vamos lá entender um pouco mais dessa bela parábola, o fariseu e o cobrador de impostos. Veja nessa imagem aí que nós temos aí, o engano da religiosidade. Ali, então nessa imagem, tem aí várias pessoas representando as suas religiões. Você vai entender no final desta parábola, no final desse ensinamento, esta imagem. Tem ali o judeu, tem o índio, tem o budista, tem o candomblé, tem o pastor, enfim, são várias religiões ali representadas por cada uma das pessoas e elas ali tentando conviver conjuntamente. Você vai entender no final através dessa imagem. O engano da religiosidade. Acompanhe comigo, próximo slide ali. Jesus, ele condenava a hipocrisia e a incredulidade dos fariseus e os descreveu como ao engano da religiosidade. Numa única, nós vamos representar todas as religiões aqui. Em Lucas capítulo 11, versículo 39 ao 54, Jesus fala dos sepulcros caiados, comparando os fariseus como sepulcros caiados, bonito por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então, Jesus está aqui descrevendo eles como condenados por não se arrepender. Então, eles têm conhecimento, têm sabedoria, têm entendimento, têm uma aparência, mas eles não se arrependem. Eles não se arrependem. Acompanhem comigo o raciocínio do começo, meio ao fim dessa célula. Então eles não se arrependem, os fariseus não se arrependem. E por isso há um juízo sobre eles. Se você ler, você vai ver o juízo que vem sobre eles. Que na sequência histórica, no ano 70, foi destruída Israel,
foi destruído o templo, foi destruído a religiosidade de todos eles, e Israel foi espalhada pelo mundo, no ano 70. Então, o juízo veio sobre eles e Jesus declarou em Lucas capítulo 11 sobre esse juízo. Em Lucas 7, 40 ao 50 diz assim: quem pouco é perdoado, pouco ama. Aí você leia ali o contexto e Jesus está descrevendo os fariseus nesta razão, porque eles são devedores falidos. Jesus diz, olha, realmente quem muito ama, muito foi perdoado, muito ama, que a passagem é daquela mulher que vem por detrás de Jesus e lança sobre ele o seu perfume, beija os seus cabelos, chora sobre os seus pés, seca os seus pés com o cabelo e o unge com unguento e beija, e Jesus diz para aquele fariseu que o convidou, diz, olha, você nem um beijo me deu, mal me recebeu em sua casa. Então, quem pouco ama, pouco é perdoado. Ou quem pouco é perdoado, pouco ama. Mostrando que os fariseus são devedores falidos. Devedores falidos. Eles não reconhecem que eles precisam de Jesus. Eles não reconhecem, eles têm um orgulho na sua própria justiça, que eles são bons, eles fazem boas coisas, eles ajudam e tal, aquela coisa toda. Então eles não precisam de Jesus. Eles precisam de uma religião e não de Jesus. Vai acompanhando o raciocínio. Lucas capítulo 14, versículo 7 ao 14, também, novamente, Jesus ali compara, traz uma descrição dos fariseus assim, desejam os primeiros lugares nas filas para serem reconhecidos, para serem vistos, para serem bajulados, e aí Jesus diz, olha, os fariseus que assim o fazem, são presunçosos e arrogantes, porque eles só querem aparecer, só querem se mostrar, querem usufruir da autoridade que lhe é dada através da religiosidade, da visibilidade que lhe é dada através da religiosidade. Isso é muito comum nos dias de hoje. Muitos apenas desejam isso, a visibilidade que dá o gospel, a visibilidade que dá o louvor, a visibilidade que dá a pregação da palavra, a visibilidade que dá o usar dos dons e talentos e o nome do Senhor Jesus. Mas, aí você já entendeu o restante. Lucas capítulo 15, versículo 25 ao 32 diz assim: indiferente ao retorno do irmão. Os fariseus eram como o irmão mais velho da parábola, do filho pródigo, o irmão mais velho que fica em casa, quando chega em casa vê que o seu irmão chegou e o pai está fazendo uma grande festa. Ele compara ao irmão mais velho, os fariseus, que são orgulhosos e indiferentes ao sofrimento alheio. Indiferentes ao sofrimento alheio. Então olha que interessante isso. Lembra da parábola do filho pródigo, Quando o filho voltou, pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, faz de mim como um dos teus jornaleiros. Aí o pai diz, não, meu filho, vem cá. Deu a sandália, deu o anel, deu a veste, mandou matar o bezerro cevado e diz, vamos fazer uma grande festa, porque esse meu filho que estava morto, reviveu. Esse meu filho que estava perdido foi achado. E quando o filho mais velho chegou do trabalho e viu aquela festa, aquela alegria, disse, o que está acontecendo? É o teu irmão que voltou são, voltou vivo. E o teu pai preparou uma grande festa e mandou matar o bezerro cevado. E ele ficou brabo, chateado e não quis entrar na festa. E aí o pai foi lá, o que foi, meu filho? Por que você não veio se alegrar? E ele disse, olha, mas aí, esse aí que gastou tudo, a tua herança, com um monte de besteira, aí, ele volta e tu faz uma festa para ele. E eu, que sou justo, e eu que trabalho, e eu que te obedeço, e eu que estou sempre aqui, resolvendo as questões, nem um cabritinho, nem um franguinho tu me deu para mim comer com os meus amigos. E o pai diz para ele, filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas era justo se alegrar, ou seja, valorize isso. É justo se alegrar, porque o teu irmão estava morto e reviveu, o teu irmão estava perdido e foi achado. Então Jesus compara os fariseus como esse, o irmão mais velho, que é orgulhoso e indiferente ao sofrimento dos outros. Vamos acompanhando. Então a religiosidade, ela engana. Existe um engano na religiosidade. Todas elas. Nós estamos aqui falando que Jesus falou do judaísmo, mas todas as religiões. O cristianismo também, tá? E quando eu falo cristianismo, eu falo religião, porque Jesus não instituiu religião. Glória a Deus, você vai receber o entendimento mais e mais sobre isso. Escrito está em Romanos, capítulo 3, versículo 19 ao 28, diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, e diz àqueles
que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tomamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído, baseando-se em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Amém? Então, aqui no livro de Romanos, o apóstolo Paulo deixa muito claro, muito bem explicado, ele sendo judeu, sendo um observador da lei, ele diz e deixa muito claro, olha, a religiosidade realmente ela engana. Aqueles que querem obedecer os ritos, querem obedecer as normas e não obedecer a Jesus Cristo, estão enganados. Todas as religiões possuem ritos, todas as religiões possuem normas e regras, e aqueles que tentam a obedecer, se esforçam em as obedecer, achando que estão agradando a Deus ou ao seu Deus, estão enganados, inclusive dentro do cristianismo e do judaísmo. Ok? Então, englobando tudo isso, por isso, daquela referência de todos os representantes de todas as religiões. Por mais bons que eles pareçam ser, por mais justos que eles pareçam ser, por mais pessoas perfeitas que pareçam ser, dentro do cristianismo, dentro do judaísmo e de qualquer outra religião, Jesus está dizendo, ei, vocês estão enganados, não é a justiça de vocês, a justiça de vocês que vos salva, não é ela que vos justifica, não é ela que os atrai a mim, não é ela. Vamos seguindo, você vai aprender mais um pouco. Olha o próximo slide, dentro da própria parábola, né? Ela fala sobre isso, sobre as obras, né? O fariseu se gabava, eu não sou pecador, eu ajudo. As obras não salvam, é uma afirmação. Então, dentro de todas as religiões, todas têm normas, todas têm ali princípios, todas têm obediências a serem observadas, a serem cumpridas, né? Horários, dias, orações, boas ações. E aqui, ó, as obras não salvam. Misericórdia se você faz isso, ó. Você posta no Face, bate foto porque você deu um dinheirinho, porque você deu uma cesta básica, ou porque você deu aí um benefício para alguém, você diz, hoje eu fiz isso, ó. Misericórdia. O Senhor não se agrada disso. As obras não salvam, ok? Mas vamos lá. Olha o que escrito está em Isaías capítulo 57, versículo 11 ao 15. O próprio Senhor Deus falando por intermédio do profeta Isaías, direcionado ao seu povo Israel, que alcança as nossas vidas até o dia de hoje, dizendo o seguinte, as obras não salvam. De quem você teve tanto medo e tremor, a ponto de ser falsa comigo? Ele está falando de Israel. Não se lembra de mim e não ponderar isso em seu coração? Não será porque há muito estou calado que você não me teme? Meu Deus, vai entendendo, vai compreendendo. Sua retidão e sua justiça exporei a ela. Justiça exporei e ela não a beneficiarão. Você entendeu? Ó? Sua retidão e a sua justiça, eu exporei ela. E essa retidão e essa justiça que você cumpre,
elas não a beneficiarão. As obras não salvam. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. O vento levará todos eles. Um simples sopro se arrebatará. Quais são os ídolos? Confiança na força, confiança no dinheiro, confiança em pessoas e assim por diante. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. Glória a Deus. E se dirá: aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para todo sempre, e cujo nome ele é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e o humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Glória a Deus. Então veja que dentro da parábola, o fariseu, ele se gaba da sua justiça, da sua fidelidade nos ritos religiosos, dos ritos judaicos. E Jesus é enfático, ele bate de frente, principalmente contra os fariseus, nesse sentido, que os ritos aparentes não são nada, porque não são eles que salvam. E nós vamos chegar lá. E aqui há uma afirmação no profeta Isaías, dizendo ao próprio povo de Israel, que também fala ao meu coração e ao teu coração, dizendo: ei, as obras não salvam, não se baseie nas boas obras achando que você merece coisa boa, que você só merece coisa boa e que você vai ser salvo somente porque você faz coisas boas. Pastor, então não vou fazer mais coisas boas? Não estou dizendo isso. Não confundam as coisas, mas nós iremos pontuar nessa célula, uma a uma, dentro do que a parábola de Jesus nos fala, do fariseu e do cobrador de impostos, dizendo que aqueles que se acham seguros nas suas justiças não o são, mas aqueles que reconhecem que depende do Senhor, esses são justificados. Então acompanhe comigo o próximo slide e você vai entender melhor. Olha ali, ó. Só Jesus Cristo salva. Mas tem um monte de super-herói ali. Pois é, tem um monte de super-herói, mas é lá no universo da Marvel, no universo da DC, que eles são o super-herói e salvam o mundo. Mas na realidade, nós sabemos que, só Jesus salva. Veja comigo que escrito está em João, capítulo 1, versículo 10 ao 13, apenas confirmando esse entendimento e essa compreensão. Porque as obras não salvam. E se as obras não salvam, então quem é que salva? O publicano entendeu e compreendeu. Então vamos ver se você já entendeu e compreendeu. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, não o reconheceram. Mas olha eu e você, ó. Contudo, aos que o receberam, eu e você, aos que creram em seu nome, eu e você, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, eu e você, os quais não nasceram por descendência natural ou judaica, judeu, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, religião, mas nasceram de Deus. Amém? Não nascemos de religião. Nós respeitamos, consideramos, é relevante, sim, as religiões elas têm um seu papel importante, mas não são elas que salvam. Quem salva é Jesus. Nós não somos de descendência judaica, nós não somos da vontade de religiosidade, de ritos religiosos, mas nós somos da vontade do Senhor, do nosso Deus. Amém? Porque só Jesus salva, só Jesus salva. Escrito está em João capítulo 3, versículo 16, acompanhem comigo, apenas para consolidar esse entendimento, porque é só Jesus que salva, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Jesus salva. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, agradecer ao Senhor, porque é só Jesus que salva. Se você tem produzido boas obras, glória a Deus por isso. Se essas boas obras elas são para a glória do Senhor, glória a Deus por isso. Mas se elas são apenas para que você se sinta bem e achar que você está justificado e que merece a salvação, merece o reino de Deus, ei, acompanhe mais, leia mais, deixe o Espírito Santo ensinar você. Amém? Vamos lá.
Olha o que escrito está para consolidar o nosso entendimento, pois só Jesus salva. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31, que diz assim: Então levou-os para fora e perguntou-lhe: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, você e todos os da sua casa. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, glória a Deus, um aleluia, dizer obrigado, Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo não somente você, mas será salvo você e toda a sua casa. Aqui o contexto é lindo e maravilhoso, leia depois e você vai entender melhor e compreender, mas para que você entenda que é Jesus que salva. O apóstolo Paulo estava dizendo ao carcereiro, quando ali ele estava preso, e o grande milagre do Senhor que removeu ali os grilhões, abriu as portas, e ele pôde pregar do poder do Senhor Jesus, salvando não somente o carcereiro, mas todos que ali estavam no cárcere junto com ele. Há propósito em todo lugar, onde quer que você esteja, seja fiel ao que o Senhor tem te confiado, em nome de Jesus, porque o propósito do Senhor é salvar vidas, é salvar pessoas, em nome de Jesus, amém? Então, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. No livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 24 ao 26, leia comigo. Jesus tem um sacerdócio permanente, em nome de Jesus. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Glórias a Deus, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, como a palavra é maravilhosa e reveladora. É de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados e exaltado acima dos céus. Glória a Deus. Que lindo isso, meu Deus, meu coração se enche de alegria, meu coração se enche de ânimo, meu coração se enche de fé, porque é Ele que me justifica, porque é Ele que me salvou, porque Ele é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele salva, só Ele salva. Veja aqui que o escritor aos Hebreus diz e declara que o sumo sacerdote da época dos judeus ali, que fazia o ofício de sumo sacerdote, morria, e que tinha que constantemente refazer os ritos ali de sacrifício, de justificação, e não salvava as pessoas. Mas agora há um que é o sumo sacerdote, que ele é inculpável, ele é puro, ele é separado do pecado, e ele está exaltado acima dos céus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nos justificando constantemente e nos salvando definitivamente. Glória a Deus. Eu e você, eu e a minha casa, eu e a sua casa, você e a sua casa. Glória a Deus, só Jesus salva. Vamos lá, mais uma leitura, e essa é a última palavra para consolidar, porque nós temos que entender isso, que só Jesus que salva, só Jesus Cristo salva. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 9 ao 12, nos afirma e confirma o que o Espírito Santo fala ao nosso coração, dizendo: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou uma pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós devemos ser salvos. Glória a Deus. Você pode agradecer a Deus aí na sua casa? Você pode agradecer por ser salvo? Amém? Glória a Deus. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Lembro-me agora que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 7, ali ele fala sobre o bem que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo, e o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo, mostrando desta luta constante que nós temos.
E agora entendemos que é Jesus que nos salva e nós devemos produzir obras, nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. Mas principalmente nós somos salvos não são pelas obras, mas é porque Jesus nos salvou, é o seu sacrifício, é reconhecê-lo. Ok? Acompanhe comigo, agora você vai entender melhor. Veja o próximo slide, a importância das boas obras. Ah, pastor, então quer dizer que tem que ter obras? Mas é claro, meu querido, com certeza. A importância das obras, então acompanhe comigo aqui, vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. A importância das obras, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10, nos afirma assim. Pois vocês são salvos pela graça. Pronto, isso é ponto pacífico e confirmado já. Por meio da fé. Ah, por meio da fé, não é por meio de obras. E isto não vem de vocês. Sério? É dom de Deus. Aleluia! A fé é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo. Em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Vou ler novamente para entendermos completamente essa afirmação. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém? Então, perceba, olha aqui para mim. Viu que nos escrito está aqui? Então, eu e você fomos salvos por Cristo Jesus, agora nós vamos produzir boas obras porque já foi determinado. A fé é um dom de Deus e pela fé agora nós vamos produzir obras. Eu tenho uma máxima que é uma compreensão muito simplória, mas muito correta e certa, que aqueles que se batizam, quem se batiza necessariamente não é salvo, mas todo salvo se batiza. Que o batismo ele não salva, mas quem é salvo se batiza, porque a salvação ela é orgânica, ela é de dentro para fora. E da mesma forma aqui, nós vemos que o escritor aos Efésios também nos afirma isso, dizendo que a fé é que salva, mas é importante as obras, é fundamental as obras, porque quem pratica obras não é salvo, mas quem é salvo pratica obras. Uma mesma máxima, apenas fazendo a troca das palavras. As obras não salvam, mas quem é salvo pratica boas obras. Amém? Guarda essa, escreve aí, que isso também é uma grande verdade e é o que nós estamos vendo aqui, a importância das boas obras. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 16, nos dá mais esse entendimento. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, o efetuar, de acordo com a boa vontade dele. Eu creio em nome de Jesus. Nós não somos tão bons assim, nós não somos tão queridinhos assim. É o Espírito Santo que nos impulsiona a fazer o bem. Nós não somos tão bons quanto nós achamos que somos. É Ele. Façam tudo sem queixa, sem discussão, para que venham e tornem-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Ou seja, eu quero aqui apenas fazer um fechamento nesta passagem de Filipenses. A fé, ela é de Deus para nós, para justificar a nossa salvação. Porque eu creio nele e eu sou salvo, ponto. E as obras são para que as pessoas olhem a nós e vejam de quem nós estamos falando, de quem nós estamos seguindo. É para justificar a nossa fé às pessoas. As obras têm esse objetivo. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 48, nos dá essa afirmação da importância das obras, né? Não é só fazer obras, não, eu tenho que fazer as obras pela fé, porque eu creio em Cristo Jesus. Diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhe mostrarei a que se comparará aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras e as praticas. Ele é como um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação e a torrente, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Então,
esta passagem, você conhece, no Evangelho de Lucas, Jesus está dizendo que não é apenas ouvir a palavra do Senhor, nós temos que praticar. Então Jesus diz que nós temos que amar, então nós temos que amar. Não é apenas devagar, não é apenas palavras, não, são ações, são correspondidas por ações também. E é o que Jesus diz, não é só ouvir a minha palavra, não adianta dizer que é Senhor, Senhor, não, tem que praticar a minha palavra. Então, prática, oração, orar e agir. Mateus capítulo 25, versículo 34 ao 36, afirma, confirma e faz o fechamento da importância das boas obras. Leia comigo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. E eu estive preso e vocês foram me visitar. Amém? Fechou? Entendeu? Compreendeu a importância das boas obras? As obras não salvam, quem salva é Jesus. Mas, como eu falei anteriormente, as obras não salvam, mas quem é salvo pratica boas obras. Aqui está a afirmação disso. Jesus mostra que aqueles que fazem as boas obras não fazem as pessoas, mas fazem diretamente a Ele. E isso demonstra a fé que temos em Cristo Jesus. Glória a Deus, entendeu? Vamos lá para a próxima então. Fechamento desta parábola nesta noite. Quem se humilhar será exaltado. Olha que linda essa cena ali, ó. Quem se humilhar será exaltado. Que é o final da parábola, né? Lucas capítulo 14, versículo 11 diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O contexto é de uma outra parábola dos primeiros assentos, mostrando que nós devemos nos humilhar. É uma aplicação pessoal. Não é os outros me humilhar, é eu mesmo ter humildade o suficiente de reconhecer que os outros são superior a mim. E eu me humilhar, eu sentar no último lugar, não querer os primeiros lugares. Ok? Então é se humilhar, é o ato de se humilhar. Então aquele que se humilha é que é exaltado. Não é somente aquele que é humilhado. O Senhor, ele tem compromisso com a palavra dele. A palavra dele diz que aquele que se humilhar. Somos humilhados e o Senhor muitas vezes se pega para Ele e age com justiça em nosso favor? Sim, isso é real e verdadeiro. Mas principalmente o que nos diz a palavra. A palavra nos diz que é aquele que se humilha. Então, vamos nos humilhar para sermos exaltados. Lucas capítulo 18, versículo 11 ao 14, que é a palavra que nós lemos, né? A parábola que nós estamos nesta noite, diz assim: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vai entendendo, o se humilhar será exaltado. O publicano reconheceu que é pecador e que precisa do Senhor, precisa do seu perdão, precisa da sua ajuda, do seu auxílio, da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor e do seu poder. Se humilhou, sendo ele tendo uma posição, tendo dinheiro, tendo condição, tendo um bom trabalho, tendo uma boa remuneração, mas era um pecador. Era um pecador. Então ele estava se humilhando diante de Deus. Isso é se humilhar, é não confiar na sua religiosidade, é não confiar nas suas doações, é não confiar nas coisas boas que pratica, mas reconhecer que é necessitado do Senhor em todo tempo, em tudo. Eu sou pecador, ponto final. Eu conheço as minhas misérias, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu penso, eu sei quais são os meus pensamentos mais íntimos, eu sei quais são os desejos da minha carne, que eu luto todos os dias contra elas. Eu sei quem eu sou um pecador, por mais que eu pratique coisas boas, por mais que eu faça as coisas interessantes e agradáveis e auxilie pessoas, eu sou um pecador. Não tem como eu me esconder diante de Deus. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Glória a Deus. Quem se humilha será exaltado. Romanos capítulo 11, versículo 36, confirmando, diz assim: pois dele
por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. É esse o reconhecimento. Aquele que se humilha, reconhece que a sua religiosidade, que a sua, por mais que ele seja fiel ao máximo, nada disso faz com que ele alcance a salvação. Não, é o Senhor, é só Jesus que salva. Amém? Olha o que escrito está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 ao 31. Lindo isso aqui, ó. Quem se humilhar será exaltado. Olha o que o apóstolo Paulo nos dá o entendimento dentro desta parábola aqui, ó. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, e eu encontrei até um altar com uma inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não o conhecerem, eu vos anuncio agora. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor de todo o céu e de toda a terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando religiões, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte da imaginação de outro homem. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e deu provas desse a todos, o ressuscitando de entre os mortos. Glória a Deus. Meu Deus, que palavra poderosa. As religiões, o engano das religiões, o engano da religião judaica, o engano da religião cristã, o engano da religião budista, o engano da religião ali dos atenienses, Paulo afirma, e nesta parábola eu quero trazer esse entendimento e esta compreensão. Deixe a sua vida de religiosidade. Viva Cristo, para Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É Cristo que te salvou. Não confie na sua justiça, não confie nas tuas boas obras. Confie na dependência da intimidade de Jesus Cristo. É Ele que te salvou, é Ele que te salva. Amém? E o apóstolo Paulo, nesta passagem aqui, ele faz um fechamento tremendo e maravilhoso, dizendo: há homens religiosos que tinham muitos deuses, eles eram religiosos, confiavam em muitos deuses e cultuavam a muitos deuses, inclusive a um Deus desconhecido. E Paulo, sábio, cheio do Espírito Santo, diz: a esse Deus desconhecido eu falo a vocês, Ele é o verdadeiro Deus. E Ele sendo o verdadeiro Deus, Ele diz para vocês agora: deixem as suas religiosidades, deixem a religião do engano e sigam a Jesus. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Maria, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não. É Jesus Cristo. Não é religião A, não é religião B, não é religião maior nem menor. É Jesus Cristo, a qual o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, testificou o ressuscitando de entre os mortos. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para a última, finalizando. Na prática, quem se humilhar será salvo. Que é isso que precisa. Muitas pessoas estão dentro das congregações, dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro de religiões, eu falo de uma forma geral, confiando na sua fidelidade, confiando na sua justiça própria, porque eu estou 30 anos aqui nesta igreja, eu estou há 50 anos aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro. Pois é,
Então, o que é se humilhar, ser exaltado na prática? Filipenses capítulo 3, versículo 2 ao 9, o próprio apóstolo Paulo nos traz essa importante informação. Na prática, o que é se humilhar para ser exaltado? Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, que é a religiosidade, né? Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na nossa carne, nas obras. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Olha o que ele vai dizer aqui agora. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo Jesus. Aquele que se humilha será exaltado. Receba entendimento e visão de Deus na sua vida neste momento. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas essas coisas. Quem se humilha será exaltado. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, das obras, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia unicamente pela fé. Glória a Deus. Fechamos o entendimento e a compreensão. Não devemos ser fariseus, mas devemos ser tementes, humildes como o publicano. Amém? Então, em nome de Jesus, aquele que se humilha será exaltado. Rejeite toda a religiosidade. Em o nome de Jesus. Viva Cristo Jesus. Ame a sua congregação. Ame aonde você está plantado e prospere aonde você está plantado. Floresça onde você está plantado. Mas, acima de tudo, nunca se esqueça que tudo que você produzir e você praticar não te justificará. É somente a sua fé em Cristo Jesus. E as obras não salvam, mas quem é salvo pratica boas obras. Amém? Glória a Deus. Fechamos aqui então esta parábola nessa noite. Próximo slide, para fazer o fechamento aqui. Que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Em nome de Jesus, na minha e na tua vida. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá ele está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém? O reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. É os valores que temos, é a moral e a decência que seguimos, é os alicerces que movem o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. Ok? É Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero aqui deixar um grande abraço a todos os aniversariantes. Em nome do Senhor Jesus, tivemos o meu amigo Lili, o Alexandre de Almeida, que Deus te abençoe, que esteve de aniversário. A Larissa do Nascimento, que esteve de aniversário também. A minha cunhada Marli, que esteve de aniversário, que sempre nos assiste. A Noeli também, a irmã Noeli, que Deus te abençoe, que vai estar de aniversário amanhã. O Zeque também, que vai estar de aniversário sexta, o irmão do Ed, que Deus abençoe. Meus parabéns às pastoras, às 12, a todas as mulheres e homens envolvidos no 2º Congresso das Mulheres, que foi uma bênção. Floresça aonde você foi plantado. Meus parabéns a todas vocês pelo lindo trabalho, pelo investimento. Tinha aqui mais de 80 mulheres convidadas e não tenho dúvida que foi tremendo e maravilhoso o que Deus usou a vida de vocês. Que o Senhor receba a recompensa pelo seu sacrifício através das suas vidas, em nome de Jesus. Meus parabéns em nome de Jesus a todas as mulheres envolvidas que participaram, dos homens também que ajudaram aí neste evento lindo e maravilhoso. Amém? Então, meus queridos, a todos os aniversariantes, a todos os nossos irmãos
Deus os abençoe. Lembrando que domingo nós teremos culto. Venha, participe, convide pessoas, curta, comente e compartilhe para que o maior número de pessoas possam ter acesso a essas palavras de vida eterna. Não se esqueça de orar pela nossa vida, estamos sempre orando por vocês. Não se esqueça de orar pelas pessoas que estão pedindo oração, que com certeza o Senhor tem um milagre para cada um deles. E quarta-feira estaremos aqui com mais uma célula online, se Deus assim o quiser. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e amém.